Olá, queridos e queridas, e nós estamos contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é a convocação de Mateus. Pouco depois de curar o paralítico, Jesus sai de Cafarnaum rumo ao mar da Galileia. As multidões novamente o procuram e ele passa a ensiná-las. Ao continuar andando, ele avista Mateus, também chamado Levi, sentado na coletoria. "Sê meu seguidor", é o convite de Jesus. É provável que Mateus já conheça os ensinos de Jesus, assim como Pedro, André, Tiago e João, quando foram convocados. E como estes, Mateus aceita imediatamente o convite. Levanta-se, deixa seus deveres de coletor de impostos e segue a Jesus. Mais tarde, talvez para comemorar o convite, Mateus oferece uma grande recepção na sua casa. Além de Jesus e seus discípulos, estão presentes ex-companheiros de Mateus. Geralmente, esses homens são desprezados por outros judeus, porque arrecadam impostos para as odiadas autoridades romanas. Ademais, eles não raro cobram desonestamente mais do que o imposto normal. Notando a presença de Jesus na recepção, junto com tais pessoas, os fariseus indagam aos discípulos dele: "Por que é que o vosso instrutor come com os cobradores de impostos e os pecadores?" Ouvindo a pergunta, Jesus responde aos fariseus: "As pessoas com saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos." Ou seja, Mateus, ele era um cobrador de impostos e ele escolheu seguir Jesus e deixar aquilo que ele estava fazendo e, inclusive, desonestamente, pela cobrança de impostos aí, desde há tanto tempo, ser cobrada, desonestamente. Então, ele está querendo dizer aqui, o que interessa é as pessoas se transformarem, as pessoas mudarem suas rotas, mudarem seus caminhos, mudarem seus corações, os seus objetivos, Realmente é isso que Jesus veio propor, E há aqueles que já são honestos, que perseverem, que se mantenham no caminho e se aprimorem, cada vez mais. E depois, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar os que são justos, mas os pecadores. Aparentemente, Mateus convidou esses cobradores de impostos à sua casa para que ouçam a Jesus e sejam curados em sentido espiritual, que são os nossos valores mesmo, de honestidade, de justiça, de temperança, a nossa vaidade, Então, vários aí, são a nossa cura, dos nossos valores que são, no sentido espiritual. Assim, Jesus se associa com eles para ajudá-los a conseguir uma saudável relação com Deus. Jesus não despreza tais pessoas,
como fazem os fariseus, virtuosos aos seus próprios olhos, né? Quer dizer, tipo, muitas vezes hipócritas, né? Pregam uma coisa e fazem outra, né? Exigem uma coisa que não o fazem. Em vez disso, movido por compaixão, ele com efeito serve como médico espiritual deles. Portanto, a misericórdia de Jesus por pecadores não significa tolerância dos seus pecados, mas expressão dos mesmos sentimentos ternos que manifestou pelos doentes em sentido físico. Lembre-se, por exemplo, da ocasião em que Jesus, penalizado, estendeu a mão e tocou num leproso, dizendo: eu quero, torna-te limpo. Mostremos igualmente misericórdia, ajudando pessoas em necessidade, auxiliando-as especialmente em sentido espiritual. Então, né, gente, mesmo porque as nossas doenças físicas, né, elas vêm dos nossos, elas vêm, né, do espiritual, do emocional, do mental para o físico, né? Então, a gente, vamos utilizar essa expressão, né, se curando dos males, das sombras que ainda tomam conta de nós, né? Isso vai trazendo a saúde para todos os nossos corpos, né? Porque somos uma coisa só, físico, emocional, mental, né? Espiritual, aqui nesse corpo físico, né? Dentro desse corpo físico. E se a gente traz essa cura, né? De valores, né? Consequentemente, a gente não vai ter mais, vamos dizer, as dores, as culpas, as coisas que geram a falta de valores e que consequentemente isso vai, né, acabar com o tempo acarretando no corpo físico, né? Então são o que a gente fala das consequências, né? Então, vamos dizer, uma pessoa maldosa, né, que vai fazendo mal para outra, vai fazendo mal para outra, vai fazendo mal para outra. Então, quando a gente fala assim que essa outra, né, que está recebendo esse mal, não precisa se vingar fazendo a mesma coisa, é exatamente porque o processo é por si só, né? Quando a gente fala que Deus tipo, traz as consequências, pune, mas não é por si só, né? Vai gerando pelas suas atitudes as consequências, né, no seu campo, no seu corpo emocional, mental, né? Sai do espiritual para o emocional, mental e chega aí as doenças, né? As desgraças, né? No corpo físico. Então, que a gente realmente se liberte, né? E muitas vezes, mas eu não faço mal, né? E tô aí com doenças, com isso. Então, muitas vezes você precisa olhar, de repente você não consegue, vamos dizer, colocar limites nas pessoas, dizer não, né? Os nãos necessários para fazer a vontade dos outros, né? Para ser validado pelos outros. Para não ser criticado, né? Você deixa de fazer o que você tem que fazer, né? Você deixa de viver, de cuidar, né? Daquilo que você tem que cuidar, fazer, né? Por causa de agradar os outros, por causa do que os outros vão falar, né? Por conta dessa chamada dependência emocional, e você acaba se anulando, né? E acaba dessa forma também adoecendo, né? Então, não só a pessoa que está fazendo a maldade, que está sendo injusta, que está sendo desonesta, mas a pessoa, né, que ela não consegue, né, estabelecer os limites, né, trazer conversas aí justas, saudáveis no sentido assim de a gente não precisa agredir, né, nem fisicamente, nem verbalmente,
né? Mas a gente tem que falar, né? A gente tem que colocar os limites, os nãos necessários, né? Para que a gente consiga também fazer aquilo que a gente veio fazer, né? E também, né, consegue fazer isso sem, né, sem se anular, né? E sem, tipo, ficar ligando para o que os outros pensam, né? Então a gente também tem que se atentar, né, a isso, para que a gente também consiga sair do lugar, né? Ou então também mágoas, né, ressentimentos também fazem, né, muitas vezes a gente adoecer, né? Então a gente tem essa consciência de que muitas vezes as pessoas não estão nem fazendo por mal, né? Mas elas também estão agindo inconscientemente. Por exemplo, pessoas que têm histórias de vida aí, né, com um monte de crença que também teve que fazer o que os outros queriam, né, que tipo foi muito criticado e acabam projetando isso nos outros, né? Então, mesmo se as pessoas não estejam fazendo intencionalmente, elas estão fazendo, né? E muitas vezes a gente vai guardar raiva, mágoa, ressentimento. Então a gente ter essa consciência, né, que muitas vezes a pessoa tá fazendo inconscientemente, né? Então eu também, tipo, eu me afasto e também me afasto emocionalmente, né? Porque eu também não tenho nada a ver com as questões inconscientes dela. Ela vai ter que olhar para isso, despertar e resolver também, né? Assim como eu e assim como todo mundo. Ou então, né, as pessoas estão fazendo intencionalmente, maldosamente, né? A gente também tem essa consciência que naturalmente, né, vamos utilizar a palavra Deus, o universo, se ajusta, né? Ele ajusta naturalmente aí as atitudes, né, de cada um, né? Lembrando que a gente pode, né, a todo momento, a gente tem o livre-arbítrio para se arrepender, né, mas tem que ser um arrependimento realmente verdadeiro, né, honesto, genuíno. E a gente tomar um outro caminho, como a gente teve na história de hoje, né, Mateus tomando aí um outro caminho, seguindo Jesus, deixando uma vida, um trabalho de cobrador de impostos, inclusive, né, de uma cobrança desonesta, e né, para seguir, e Deus vai ter, né, Jesus vai ter, Deus vai ter a misericórdia. Então você, né, pode mudar a sua vida, né, e também desta forma gerar, né, através de um novo plantio, uma outra colheita, outras consequências, né? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que vocês sabem, que queiram aí este exemplo de vida para também aplicarem nas suas, e se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!